filho? O senhor está gravando? Pois, eu tô sim, filho. Agora que eu comecei a gravar, você acredita? Ainda bem que você avisou. Ainda bem que você avisou. Bom, então nós definimos, aí fizemos uma definição um pouco rápida, é lógico, né, do que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso vai ser uma base para nós estudarmos o livro de Hebreus. Nós sabemos que o Novo Testamento contém 27 livros, né? E nós temos uma divisão muito especial aí no Novo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos são evangelhos chamados sinóticos. O que significa sinóticos? O sinótico significa vistos pela mesma ótica. Então, talvez você já tenha prestado atenção nisso. Alguns eventos que você vê em Mateus, você também vê em Marcos, em Lucas e em João. Porém, contados, embora seja o mesmo fato, mas contados de uma forma diferente, você vai entender o porquê disso. Por que nós temos 4 evangelhos e muitas histórias ou muitas palavras se repetem nesses livros? Como nós dissemos aqui, esses livros são os evangelhos sinóticos, eles são vistos pela mesma ótica. Mas ele tem uma diferença, os seus autores, eles tiveram um objetivo ao escrever esse livro. E o objetivo deles escreverem esses livros é que esses livros foram endereçados a pessoas diferentes, a comunidades diferentes. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Mateus, ele escreve para os judeus, especificamente para os judeus. Então, quando você lê, por exemplo, o livro de Mateus, você vê que Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento, né? Mostrando que Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo e que as profecias se cumpriram nele. Então, quando Mateus escreve, ele tem um endereço, ele tem um público-alvo, um público certo para quem ele escreve. Então, Mateus escreve para os judeus, né? Marcos, ele escreve para os romanos, Então, se você for ler o livro de Marcos, por exemplo, Marcos, ele tem uma característica, você vê muita ação no livro de Marcos. Ele é um livro mais curto, né, com 16 capítulos aí, mas ele é um livro de muita ação. Por quê? Porque quando ele escreve para os romanos, ele usa de muita ação, porque com os romanos não havia muita conversa, né? Eles eram mais diretos ao assunto. Então, a linha de escrita, de linguagem, tinha que ser diferente, de acordo com o povo para o qual o escritor estava escrevendo. Então, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos. E depois nós temos quem? Lucas, o livro de Lucas. Lucas, ele foi escrito para os gregos, Lucas era médico, né? E Lucas era o único aí dos escritores que não era judeu, sabia disso? Lucas, ele era grego. E por isso que quando você olha, por exemplo, para o livro de Lucas, ele tem muitas parábolas, Lucas ele usa uma linguagem um pouco mais rebuscada, enfim, porque nós entendemos que, pela história, a gente sabe disso, né, que o berço helenista, isso é, o berço da nação que trazia os costumes, que ditavam a moda, que ditavam a forma de falar, a forma de pensar, os gregos influenciavam muito todas as nações naquele momento, né? E Lucas escreve para eles. Lucas tem os gregos aí como um público-alvo, né? E depois nós temos João. Então, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para quem? João, ele escreve para toda a humanidade. A carta de João é uma carta escrita para toda a humanidade.
é uma carta universal, uma carta que todas as pessoas leem, uma carta que está de uma forma tão maravilhosa ali colocada sobre a vida de Jesus, sobre aquilo que ele fez, sobre a obra de Cristo, enfim, né? E depois de João, nós vemos aí, né, que vem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrita também, né, contando aí toda a história, desde o nascimento da igreja lá em Atos, né, no capítulo 1, a ascensão de Cristo e o nascimento da igreja com a vinda do Espírito Santo, né? Então, Atos aí inicia com a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, e termina com a prisão de Paulo em Roma, né? E depois nós temos, então, 13 cartas que foram escritas. Dessas 13 cartas que foram escritas, Paulo escreveu 9 delas, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, e ele também escreve algumas cartas pastorais, por exemplo, a Tito, a Timóteo e a Filipo, né? Então, Paulo, ele escreve essas 9 cartas. E depois nós vemos as 2 cartas de Pedro, e então as 3 pequenas cartas de João, que são cartas menores, não é? E depois nós vemos aí o livro profético de Apocalipse, que foi escrito por João. E assim, então, nós definimos aí como o Novo Testamento ele se apresenta para nós. Mas no meio de tudo isso, nós temos uma carta muito interessante, que é uma carta de Hebreus. Embora Hebreus seja uma carta, gente, por que eu escolhi Hebreus? Porque quando a gente olha para Hebreus, ele tem uma função, ele tem uma característica muito interessante, muito importante, que ele quer provar a superioridade de Cristo. Então, Hebreus, ele aparece no meio das cartas aí, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, não é? E como é que a gente sabe que é uma carta? Embora Hebreus ele não comece endereçado como uma carta, por exemplo, quando você pega outras cartas de Paulo, por exemplo, Paulo ele começa assim, ao povo que está no lugar tal, e ele endereça essa carta, ele começa dando uma saudação. E o livro, ou a carta, né, de Hebreus não começa dessa forma, mas termina como uma carta, e então por isso que nós chamamos ela de carta, carta de Hebreus, né? Então, é muito importante que nós tenhamos tudo isso em mente para nós começarmos a estudar um pouco sobre Hebreus. E hoje, no primeiro dia aí da nossa aula, nós vamos para a nossa introdução apenas de Hebreus. Gente, Hebreus é rico demais, gente. Se você pegar cada detalhezinho de Hebreus, assim, é fantástico o livro de Hebreus, é tremendo demais, né? Então, vamos lá para a nossa introdução aí a Hebreus. O que você precisa entender é o seguinte, gente, ó, o judaísmo, ele é uma religião, Eu costumo dizer assim que o judaísmo como, em força cultural, é como o catolicismo do Brasil. Sabia disso? Eu tive o privilégio de estar em Israel alguns anos atrás, e é incrível como a gente vê a religiosidade daquele povo, gente. Eles são muito religiosos, muito mesmo. E como eles são um povo patriarcal, um povo que foi instituído por Deus, um povo que teve todo um tratamento especial de Deus, um povo que caminhou com Deus durante toda a sua existência, enfim, eles trazem ainda, até os dias de hoje, sobre a vida deles, um peso cultural muito grande, um peso cultural muito forte. Israel ele tem uma cultura linda, uma cultura maravilhosa, mas a religiosidade está embutida nessa cultura também, né? Então, nós sabemos, você deve saber disso, não é? Que os judeus, eles têm a sua religião judaica. E muitos dos judeus, a maioria dos judeus, não são cristãos.
Apenas uma pequena parcela dos judeus são cristãos. E então, quando a gente olhar para o livro de Hebreus, eu quero que você entenda uma coisa. Imagina um povo que teve toda a sua história. O tataravô falou para o tataravô, para o taravô, para o avô, para o pai, que faça para o filho, todas as histórias. Tudo aquilo que o povo viveu, tudo aquilo que o povo viu de Deus e entendeu de Deus, a Torá, né, que são os primeiros livros aí da nossa Bíblia, né, que são os mandamentos, enfim, e a lei sacerdotal e tudo mais. Entenda o seguinte, esse povo, ele veio dessa base. Então, quando Jesus vem desconstruindo a questão da religiosidade. Então, imagina quanto foi difícil para esse povo. Vamos imaginar o seguinte, gente, pega um católico apostólico romano, sabe, aquele cara assim que sobe ladeira com cruz nas costas, sabe, que acende 500 velas, sabe, aquela pessoa assim bem católica mesmo. Agora, imagina você chegando para essa pessoa, por exemplo, e dizendo que Maria, depois que teve Jesus, teve outros irmãos, por exemplo, que ela não era mais a Virgem Maria. Você imagina a confusão que você vai causar dizendo isso? Né? Por quê? Porque culturalmente a religião católica, ela incute esse pensamento na cabeça dos seus seguidores, né? Ela traz isso como uma verdade. Então, o judaísmo, ele também trouxe, no meio da sua religião, no meio da sua cultura, muita carga religiosa, né? Lógico. E então, quando Jesus vem mostrando um novo nível de relacionamento com Deus. Porque até então o povo conhecia o quê? Olha, Deus é aquele cara que é o máximo, o Senhor dos Senhores, ele é mesmo, ele está sentado num trono, acima de todas as coisas, e ele quer comandar tudo, e se nós não obedecermos, ele vai nos destruir, e se nós obedecermos a ele, nós vamos ter as bênçãos dele. Então, eles conheciam a Deus dessa forma. Embora alguns ousassem conhecer a Deus de uma forma diferente, mais íntima, como nós vemos em várias histórias da palavra de Deus do Antigo Testamento, pessoas que chegaram a um nível de conhecimento, a um nível de relacionamento com Deus fantásticos, não é verdade? Como, por exemplo, Moisés, né? Moisés, para mim, é um dos meus personagens preferidos da Bíblia, gente. Né? Um cara que chegou no nível de relacionamento com Deus assim fantástico, maravilhoso mesmo, né? Então, você imagina Jesus chegando e quebrando muitos paradigmas da religião. Então, os judeus, até hoje, eles observam cerca de 613 leis, se eu não me engano. 613 leis. Nós pensamos que os judeus, eles só estão ligados aos 10 mandamentos, mas isso não é uma verdade. A lei consiste em 613 mandamentos. Você imagina isso, né? E de repente Jesus ele vem quebrando o paradigma da religião. Só que entendam uma coisa, gente. Uma das coisas mais difíceis de se mudar é a cultura de um povo, né? Nós temos uma cultura brasileira aqui, que é uma cultura difícil de quebrar, né? É uma cultura muito difícil. Agora, você imagina, eu me lembro quando eu era criança, né? Não faz tanto tempo assim, mas quando eu era criança, eu me lembro que as igrejas, o meu pastor, né, naquela época, ele veio de um tempo que a casa dele era apedrejada porque ele pregava o evangelho, a igreja era destruída, os filhos eram hostilizados na escola, enfim, por causa da pregação do evangelho. Porque o evangelho ele veio propor algo diferente do que o catolicismo ensinava. Mas a cultura no Brasil era algo tão forte, né? E desde a fundação do Brasil, aí, do descobrimento do Brasil, não é? É algo muito forte. Então, quando o evangelho veio, ele causou aí um tumulto, né? E as pessoas se revoltaram.
Só que as pessoas se revoltaram, por quê? Porque lhes faltava o conhecimento, não é? Porque faltava o conhecimento. E é tão engraçado que a Bíblia diz assim, que o povo erra por falta de conhecimento, né? Então, muito do que nós vemos hoje é baseado, ou dito do que é religião, na verdade, é baseado em cultura, em coisas culturais. Só que esse baseamento, essa base, construir algo em cima de algo cultural, em cima de uma base cultural, não é uma coisa sólida para nós. Porque nós entendemos que a única coisa sólida para nós de verdade é a palavra de Deus. Então, eu quero que você entenda isso, porque isso aqui tem que ficar gravado para você agora, tá? Toda a base da nossa vida, toda a base da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com o Senhor, do nosso crescimento espiritual, tem que estar embasado na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus. Não pode estar embasada em questão cultural. Embora, eu não vou entrar nisso aqui hoje, porque isso aí é muito vasto, não é? Mas a gente sabe que muita da nossa vivência cristã hoje, nos dias de hoje, vem de uma cultura helenista, vem de pensamentos gregos que, né, nortearam aí a vida da igreja durante muitos e muitos anos, e até hoje isso é presente no meio da igreja, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas depois a gente pode estudar isso à parte, é lógico, né? Mas quando Jesus vem, então, você imagina o impacto cultural que isso veio trazendo. Porque a lei dizia o seguinte, ó, no sábado não é para trabalhar. Então, no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, ninguém trabalha, e de repente vem Jesus e ele vem quebrando os paradigmas da religião, e ele vem curando no sábado, e isso faz com que os religiosos da época se levantem contra ele de uma forma ferrenha, né? Ele causa um tumulto, ele vira o mundo de perna para cima, quebrando os paradigmas de uma cultura. Então, gente, eu quero que você entenda assim, quando a gente olha para a carta de Hebreus, o autor de Hebreus está tratando com um povo que acabou, está acabando, ou está passando por um processo de quebras de paradigmas de cultura. Você entendeu? Então, às vezes a gente pega a palavra de Deus e é muito importante a gente contextualizar a palavra. Porque às vezes você lê a palavra de Deus e você fala assim, puxa, mas que povo duro de coração, que povo obstinado no pecado, que povo isso, que povo aquilo. Mas muitas vezes a gente não entende o contexto, de onde esse povo saiu e o que estava acontecendo, por que esse povo agia dessa forma. Então, entenda uma coisa, Jesus veio trazendo uma nova aliança. Essa nova aliança quebrava quase todos os paradigmas da aliança antiga referente a relacionamento com Deus. Então, Jesus veio trazer uma forma mais leve, porém com princípios talvez até mais rígidos do que o Antigo Testamento, é lógico, princípios não se mudam nunca, não é? Mas Jesus vem trazendo uma forma mais leve de se enxergar um relacionamento com Deus. E isso o judeu não aceitava, porque para o judeu, a vida moral dele valia muito. Então, o judeu, se ele der uma palavra, ele vai cumprir essa palavra. O judeu, se ele marcar um horário com você, ele vai estar ali no horário correto. O judeu não atrasa, e ele tem uma vida moral, assim, esplêndida, esplêndida. Porém, essa vida moral esplêndida que um judeu vive, não dá a ele o poder da salvação. E é isso que eles não entendiam. Sabe, eles se justificavam pela lei. Então, assim, se eu cumprir toda a lei, se eu fizer tudo o que a lei falar ou disser, eu vou ser bonzinho e Deus vai me aceitar e eu vou estar legal diante dele. Só que eles não entendiam que o problema era muito pior do que este, não era só uma conduta moral, mas era algo legal que precisava se resolver diante do Senhor.
E o que eles não entenderam de fato e não aceitaram é que quando Cristo veio, quando Jesus Cristo veio, o que aconteceu? Os judeus, eles aguardavam um reino físico, alguém que viria reinar sobre eles para livrar eles do domínio dos romanos. Então, sempre que judeu pensa em Cristo, ele pensa num governo humano, ele pensa em alguém que iria vir e iria, de novo, endireitar Israel como nação, como um sistema de governo. E, de repente, Jesus vem, e Jesus vem nascendo de uma virgem, nasce num estábulo, e ele vem contrariando tudo aquilo que era realeza para eles. Então, você imagina o choque cultural de quando Jesus chega, né? E vem quebrando todos esses paradigmas da religião, vem quebrando todas essas histórias da religião, toda essa cultura. Então, o levante contra Jesus foi algo assim fenomenal, foi algo assim fantástico, foi algo assim realmente de se arrepiar mesmo, porque Jesus ele veio para mudar a cultura, Jesus veio para mudar a mentalidade das pessoas. Então, quando a gente lê a carta de Hebreus, você tem que entender o seguinte: o povo para o qual estava sendo endereçada essa carta era um povo que estava sendo migrado de um sistema judaico, de uma religião judaica para o cristianismo. Então, era um povo que estava acostumado a práticas religiosas judaicas, que para eles era algo inegociável, inegociável, até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, se hoje, na cultura judaica, alguém recebe Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, e a família é uma família ultraconservadora judaica, essa pessoa é tirada para fora de casa, ele perde os seus direitos de herança, e alguns até o nome perdem da família, para você ter uma ideia como isso é muito sério para eles, né? Agora, você imagina o cristianismo chegando e enfrentando toda essa questão cultural. Então, Hebreus, ele vem alinhando o povo para deixar as práticas religiosas vazias para trás e para começar uma nova vida em Cristo Jesus e mostrando para eles quem era Cristo Jesus. Então, a carta de Hebreus aí é chamada de o quinto evangelho, o quinto evangelho. Então, os 4 evangelhos, eles registram o que Cristo fez na terra. E vemos o quinto evangelho, chamado de quinto evangelho, Hebreus, ele registra o que Cristo continua fazendo no céu. Então, Hebreus, para nós, é uma mina de ouro. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a cavar essa mina, gente, é algo fantástico demais. Há um autor, David Patterson, que ele disse isso, né? Que Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que desejam cavá-lo, para aqueles que desejam aprofundar-se neles. E essa carta, gente, então, como eu estava dizendo, apresenta a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. Agora, é muito importante que você entenda o seguinte: por que a carta de Hebreus tem que provar a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão? Porque, lembre-se mais uma vez, a cultura hebraica era baseado nesses personagens, em profetas, anjos. Moisés, para eles, era um semideus, ainda é, né? Um semideus, um cara assim que, sabe, é adorado por alguns deles, e Josué também, e Arão também como sacerdote, né? Então, essa carta de Hebreus, ela tem uma função muito especial, que é mostrar para essas pessoas que estavam no judaísmo como Cristo é superior, é muito superior a tudo aquilo ou aqueles personagens que eles conheciam como intermediários entre eles e Deus, entenderam?
Então, essa carta apresenta a superioridade de Cristo em relação a esses personagens aí do Antigo Testamento. E essa carta também fala sobre a superioridade do sacrifício de Jesus. Lembra que eu comecei dizendo para vocês o seguinte, olha, no Antigo Testamento, Deus havia ordenado, Hebreus nos diz isso também, que há um preceito em Deus que diz o seguinte, olha, sem derramamento de... Hebreus 9, 27, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem que o sangue de um inocente seja derramado, não há perdão sendo liberado diante do Senhor. Então, no Antigo Testamento, Deus, ele, vamos dizer assim, ele liberou, né, debaixo dessa antiga aliança, que os animais substituíssem os homens na hora dessa oferta sacrificial. Então, o sangue de um inocente, de um animal inocente, era derramado, só que o Antigo Testamento diz que, até o Novo Testamento nos diz isso, nós vamos ver isso depois, que esse sangue de animais, ele não era poderoso para tirar o pecado das pessoas. Ele era poderoso só para cobrir o pecado das pessoas. Então, esse sangue de animais não dava para as pessoas o poder de vencer o pecado. Esse sangue de animais apenas cobria o pecado das pessoas, mas não tirava os pecados das pessoas. Entendeu? Então, Hebreus também fala da superioridade do sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Porque Hebreus vai dizer para nós sobre o poder do sangue de Jesus, sobre o poder do Cordeiro de Deus, do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista apontando para Jesus. Então, Hebreus, o autor de Hebreus, tem aí uma função fantástica e uma missão também fantástica de mostrar para aqueles hebreus que o sangue de Jesus era muito superior a qualquer sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Em resumo, então, essa carta de Hebreus, ela vem falar sobre a superioridade da nova aliança, a qual Jesus é o sacerdote. Então, Hebreus nos fala dessa nova aliança, que é uma aliança superior. Quando nós falamos de velha aliança e nova aliança, nós temos que entender o seguinte, gente. Se eu tinha uma velha aliança, um velho contrato, e eu fiz um novo contrato, o que acontece com o antigo contrato? Esse contrato, ele fica em desuso. Não é verdade? Se eu tenho um contrato novo, o que está valendo é o contrato novo. Esse contrato novo, ele está acima do contrato antigo. Então, Hebreus, ele vem trazendo para nós aí, ele fala sobre a superioridade dessa nova aliança, sobre esse novo conceito de vida, de relacionamento com Deus. Então, nós vemos aí, agora nós vamos entrar um pouquinho aí no que ele fala sobre a superioridade de Cristo, né? E eu queria, gente, que vocês me ajudassem agora, né? Eu sei que vocês estão aí com a Bíblia aberta aí também, né? Agora nós vamos... Eu ainda não entendo muito esse negócio desse Zoom, gente. Mas eu queria ver todo mundo aqui, sabe? Mas eu consigo ver por aqui quem está. Consigo ver quem está aqui. Então, vamos lá. Primeiro, Cristo é superior aos anjos que entregaram a lei, né? A gente vê aí, então, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 14. Ô, Gu, lê para nós, por favor, filhão. Amém, pastor. Deixa eu só chegar mais perto da luz aqui. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas,
Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e que existe por meio dele, que criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata. Nossa, calma aí, que tá meio difícil aqui. Deixa eu colocar. Como é que é isso de óculos, filho? À noite eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, e depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Se alguém puder continuar aí para mim, me ajuda aqui, que eu estou tendo um pouco de dificuldade de ler aqui. Vai lá, Fabião. Amém? Amém. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E, em verdade, quanto aos anjos, diz: Que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, gente, olha que coisa maravilhosa. Só que é só uma introdução, tá? Nós não entramos ainda para estudar versículo por versículo, tá? Mas ele vem falando assim, no versículo 5, por exemplo. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho? Você imagina ele dizendo isso para uma cultura que os anjos eram superiores. Então, Hebreus vem trazendo para nós aí a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? Deixa eu pegar aqui só um minuto, peraí, gente. Cristo é superior a Moisés, né? A terra prometida. 3, de 1 a 4. Vamos lá para o 3, de 1 a 4. Vai lá para Hebreus 3, de 1 a 4. E depois o versículo 13. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da santa vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés,
quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. É Deus, é Deus. Então, quando ele vem falando sobre isso, ele fala sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Porque, como eu falei para vocês, Moisés, para eles, era um semideus. Era o cara que abriu o Mar Vermelho, era o cara que foi usado para fazer milagres extraordinários. Então, você imagina a adoração desse povo para com Moisés. E Hebreus vem quebrando esse pensamento, esse sofisma na cabeça deles e dizendo assim, olha, eu quero dizer algo para vocês. Moisés foi bom, Moisés foi digno de honra. Porém, Jesus é digno de muito mais honra do que Moisés foi, né? E ele usa aqui, é muito interessante o que ele fala aqui no versículo 4, ele diz assim, Hebreus 3, 4, ele fala, pois toda casa é estabelecida por alguém. Toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. No versículo 3, ele diz assim, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. O autor de Hebreus aí, gente, está trazendo realmente a figura de Cristo, a figura do Senhor Jesus, como aquele que estava no princípio de todas as coisas, construindo todas as coisas. Ele estava trazendo aqui a palavra do Senhor de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, e mostrando para eles o seguinte, olha, Moisés é uma construção de Jesus. Jesus foi que estabeleceu Moisés. Jesus que estabeleceu. Foi Jesus, ele é digno de uma maior honra, porque muito maior honra tem aquele que construiu a casa do que a própria casa, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente vai para um outro ponto que fala sobre o sacerdócio de Cristo. Então, o que era um sacerdócio, gente? O sacerdote era aquele cara visto pelo povo e constituído por Deus que... Ô, Elton, pode falar, filhão. Abre aí. Desculpa. Pastor, a paz, graça e paz. Paz, filhão. Na versão aqui da Bíblia, King James, está falando assim, portanto, toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Que coisa linda, né? Você vê que coisa maravilhosa. Você vê a profundidade do autor de Hebreus, né, gente? Olha, a versão do King James é fantástica, né? E ele vem estabelecendo, ele vem mostrando o seguinte, gente, vocês têm uma adoração por Moisés, vocês têm, na verdade, uma veneração por Moisés, mas vocês têm que entender uma coisa, Jesus é muito maior do que eles, porque Jesus foi que fundou todas as coisas, que criou todas as coisas, inclusive todas as coisas que deram origem a Moisés, sabe? Ele está acima de tudo, ele é superior, né? E, gente, glória a Deus por isso, sabe por quê? Olha, hoje a gente pode celebrar tanto ao Senhor por essa verdade, sabe? É fantástico demais quando você entende o seguinte, quando você olha para uma cultura religiosa hoje, por exemplo, quanta adoração, quanta veneração as pessoas têm por figuras humanas que foram boas, que foram até inspiradas por Deus, enfim, mas que nunca tiveram e nunca terão uma posição de sacerdócio diante de Deus, né? Você vê a importância da exaltação de Cristo, sabe? Cristo é e basta. Ele é a base, ele é a rocha, ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Nele foram criadas todas as coisas, para ele foram criadas todas as coisas. Ele é e basta, né? Obrigado, viu, Elton, pela contribuição aí, filho. Então, gente, agora nós falamos aí sobre o sacerdócio de Cristo, né? Nossa, gente, já falta 10 para as 9. Sobre o sacerdócio de Cristo.
sobre a superioridade do sacerdócio, sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Gente, se alguém quiser falar alguma coisinha aí, levanta a mãozinha aí, tá? Faz igual o Elton fez aí, tá bom? Vocês podem fazer isso, que não tem problema não, né? Então, entenda o seguinte, a figura do sacerdote no Antigo Testamento era uma figura muito importante, muito importante. Inclusive, o sacerdote era tido como um agente político, sabe? Como um político mesmo, alguém investido de autoridade, né? E o sacerdote era aquele que era colocado entre Deus e os homens. Então, o sacerdote, ele fazia uma ponte entre Deus e os homens, é o que ligava Deus e os homens. Por quê? Porque por causa do pecado de Adão, lá no Jardim do Éden, a gente sabe que por causa da desobediência do homem, a ponte, o elo de ligação entre Deus e o homem foi quebrado, não é? Então, antes de Jesus vir, Deus estabelece uma figura sacerdotal para que estivesse intermediando essa questão do homem e Deus. Então, o sacerdote para um judeu era algo muito sério. O sacerdócio para um judeu era algo extremamente sério. Então, Hebreus, ele vem trazendo aí, falando para nós sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio anterior. Vamos abrir lá? Hebreus 4:14. Lógico que a gente não vai ler até 7:28, né? Mas a gente vai ler um pouquinho aqui. Hebreus 4:14, a partir do versículo 14. Semana que vem, vocês me ajudam mais, tá, gente? Lendo aí hoje, só para a gente dar uma adiantada aqui, porque a introdução é muito grande, né, gente? Diz assim, Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha o que ele diz aqui, no versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, olha como é que ele começa o capítulo 5 aí. Por quê? Olha bem, gente. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, lembra da questão do Antigo Testamento? Esse sacerdote era tomado dos homens. É constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Agora, olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha só que coisa fantástica. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, vocês escolhem os sacerdotes, né? Os sacerdotes são escolhidos dentre os homens. E esses sacerdotes, eles conhecem os problemas dos homens. Por quê? Porque ele sofre as mesmas tentações, ele sofre as mesmas coisas. Então, quando um sacerdote, ele levava a pessoa até o momento do sacrifício, ele não tinha nada de superior àquela pessoa, por quê? Porque ele, no fundo, ele sabia que os pecados que aquela pessoa estava confessando, estava trazendo ali naquele momento, eram tão pertinentes à raça humana que ele também passava por aquilo. Tanto que ele tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado.
Mas Hebreus fala assim, que esses homens, eles não eram escolhidos de qualquer forma. Eles vinham de uma linhagem, né? Uma linhagem de sacerdotes. Não era qualquer um que podia ser sacerdote. Eles tinham que vir de uma linhagem de sacerdotes, de uma família de sacerdotes, né? E então, a Bíblia fala que, assim como esses sacerdotes eram escolhidos dessa forma tão especial, Jesus foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote. Aleluia. E Hebreus fala assim ainda, gente, para a gente entrar com confiança diante do trono da graça desse sumo sacerdote, porque ele foi tentado em tudo como nós somos tentados também. Porém, o que aconteceu? Ele não pecou, não tinha pecado em Jesus. Aí está a grande diferença entre eu e Jesus, entre você e Jesus, né? Entre eu, né? Vocês não pecam, só eu que peco. Mas assim, é aí que está a grande diferença entre eu e Jesus, né? Eu peco e eu sei dessa condição, e enfim, muitas tentações que vêm, infelizmente a gente acaba, né, sucumbindo a algumas delas, e embora graças a Deus nós entramos com confiança diante do trono da graça e recebemos já o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, mas Jesus, o sangue de Jesus, ele está além. O sacerdócio de Jesus, ele vai muito além do que um sacerdócio humano. Aleluia! Vai muito além do que um sacerdócio humano. Aleluia! Por quê? Porque o sacerdote humano também precisava oferecer um sacrifício por ele mesmo, por causa do pecado dele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus foi como um cordeiro mudo ao matadouro, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem mácula, um cordeiro santo que não tinham do que apontar a vida dele, não tinha pecado nenhum. Ele realmente foi um homem santo, ele foi realmente um homem perfeito, e ele cumpriu toda a lei. Então, o sacerdócio de Cristo, Cristo não precisava sacrificar-se por si mesmo. Aleluia! Entenda isso, Cristo não precisava sacrificar-se por si mesmo, ao ponto que um sacerdote do Antigo Testamento precisava sacrificar-se por ele, trazer um sacrifício por ele mesmo, sacrificar por ele mesmo. Jesus não precisava disso, mas sabe o que Jesus fez? Ele se sacrificou por mim e por você, se tornando sumo sacerdote, se tornando aquele que está acima de tudo e acima de todos, aquele através do qual o sangue aspergido ali na cruz do Calvário nos deu total liberdade, nos deu total condição hoje de nós entrarmos com confiança diante do trono da graça do Senhor e alcançarmos tudo que Deus tem para as nossas vidas, gente. Isso é fantástico demais, é fantástico demais. Agora, outra questão da superioridade de Cristo, outro ponto, é que Cristo está ligado à nova aliança. Cristo está ligado à nova aliança. Vamos ver aí? Vá para Hebreus 8. Todo mundo está com Bíblia aí, né, gente? Se tiver alguém sem Bíblia aí, você, né, nem vou falar nada. Você fala assim, ó, vai comprar uma Bíblia, hein? Né? Pode ser no celular também, vai fazer o quê, né? 8, Hebreus 8, 6 a 13. Hebreus 8, 6 a 13. Diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora preste atenção nisso. Por quê? Olha, gente, lembra que eu falei do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá, versículo 7, ó. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Uma segunda aliança. E, de fato, repreendeu-os. Diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão,
para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, na sua mente, imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, ou desde o maior até o menor deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eita, glória a Deus, queridos. Aleluia. Você vê como o autor de Hebreus, ele liga Jesus a essa nova aliança de uma forma tão maravilhosa. E Deus estava dizendo para Jeremias que ele disse isso, né, Gu? Foi isso? Tá mutado aí seu microfone. Aí. Oi. Acredito que sim, pastor. Não me recordo agora nesse momento que... Vamos procurar isso depois lá, né? Mas o autor de Hebreus, ele traz essas palavras que Deus já havia dito, né? Lá no Antigo Testamento. E Deus estava dizendo que, gente, vai chegar um dia que eu vou fazer uma aliança com o povo, que vai ser uma aliança superior a essa aliança. Quando o povo foi sair do Egito, o que Deus fez? Deus fez uma aliança com eles, não é? Dizendo, olha, eu vou tirar vocês da terra do Egito, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, vou cuidar de vocês, vou estabelecer leis sobre vocês, vocês vão viver bem, enfim. E ele vem trazendo toda aquela promessa. Mas, no meio de tudo isso, né, Deus vem dizendo assim, olha, vai chegar um dia que eu vou trazer uma nova aliança sobre esse povo. E vai chegar um dia que essa aliança vai estar impressa na mente das pessoas, no coração das pessoas. Gente, o que ele estava querendo dizer com isso? O povo, antigamente, e até os dias de hoje, né, os judeus, eles têm a vida deles baseada na Torá, né? Tudo que eles têm de conceitos e preceitos de Deus, e até as leis morais, eles se baseiam em cima da Torá. E a Torá, ela é passada de geração em geração de uma forma muito firme por eles. Eles têm uma cultura que diz assim, olha, o pai tem uma obrigação de ensinar para o filho a Torá. E alguns conhecem até, assim, livros inteiros decorados, para você ter uma ideia como é sério isso para eles, né? Então, havia, assim, algo mecânico. Eles tinham que decorar essa lei, eles tinham que andar debaixo dessa vamos dizer assim, dessa cultura, né, de ter que de vez em vez, estar sempre falando sobre aquilo, trazendo aquilo, e Deus vem dizendo assim, olha, vai chegar um dia que eu vou imprimir a minha verdade na mente das pessoas. Eu vou imprimir a minha verdade no coração das pessoas. Vai chegar um tempo de uma nova aliança, e quando essa nova aliança chegar, a velha, ela vai estar caducada, ela já não vai estar mais em uso, porque não tem por que fazer uma nova aliança. Se a velha aliança fosse tão perfeita, fosse inteiramente perfeita, não precisaria de uma nova aliança. Mas ele vem dizendo, vai chegar esse dia
que eu vou imprimir essas palavras na mente das pessoas e no coração das pessoas. E eu tenho uma boa notícia para você. Esses dias já chegaram e o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. E hoje, querido, quando você pega essa palavra de Deus, você começa a ler, as palavras saltam aos seus olhos e elas entram na tua mente, no teu coração, e o Espírito Santo vem, né, como uma flecha, tá, e acerta o seu coração e a sua mente e enche você com essas palavras. Você está debaixo de uma nova aliança, você está debaixo da aliança a qual Cristo está ligado, é o mediador dessa nova aliança. Glória a Deus por isso, queridos. Nós estamos debaixo dessa nova aliança, estamos inseridos nessa nova aliança. Isso significa que o Senhor já implantou essa palavra na nossa mente e no nosso coração. E a função que o Espírito Santo tem hoje na nossa vida é de revelar essa palavra ao nosso coração e implantar essa palavra dentro do nosso coração. Cristo está ligado a essa nova aliança, Olha bem o que Thomas Watson disse, gente. Jesus é a soma e a essência do Evangelho. Ele é, deixa eu tirar daqui, gente, peraí. Ele é a maravilha dos anjos, a felicidade e o triunfo dos santos. O nome de Cristo é doce, é música aos ouvidos, mel na boca e calor no coração. Uau! Glória a Deus, hein? Aleluia! Eita, coisa boa, gente! Sabe, se a gente começa a entender a superioridade de Cristo, meu filho, não tem mais religiosidade que pegue a gente, não. Né, gente? O que vocês acham aí, gente? Alguém abra aí, pelo amor de Deus, falar comigo, vai. Abre o microfone. Glória a Deus, né, pastor? Verdade, glória a Deus. Glória a Deus, gente. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico, assim, muito empolgado com isso, gente. Eu não sei você, mas quando começa sabe, Jesus revelado é outro nível, gente. Fala a verdade, hein? Jesus revelado é outro nível. É outro nível, gente. Jesus revelado é outro nível. Oi? Eu queria complementar aqui, que mexeu muito comigo, no versículo 3 aqui do primeiro capítulo, falando, o Filho radia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Então, a gente acaba, né, tendo essa visão de Deus mesmo como algo de justiça, e ele é tudo isso, né? Mas quando a gente vê um Jesus tão amoroso, né, que trata, e esse versículo mexeu muito comigo, porque ele expressa exatamente o que Deus é, né? Então, acho que é bem interessante, porque cada palavra fala um pouquinho, né? É fantástico, filha. Você imagina, é a expressão exata do ser, entendeu? É a expressão exata. Aí você imagina assim, ó, a gente foge um pouco do assunto, né? Mas você imagina a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Não tem diferença de poder, não. É uma coisa que a nossa mente não consegue explicar e é uma coisa que só lá no céu acho que a gente vai ter, né, a total compreensão do que isso significa. Mas a Bíblia diz aí, a Jéssica trouxe essa verdade para nós, Jesus sabe, é a expressão exata de Deus. Como Deus é, Jesus é. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa tão maravilhosa, que coisa tão fantástica, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Gente, nós vamos encerrar. Oi, pode falar. Eu gostaria de ressaltar também o 7:28, que nós não lemos, né? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Ei, perfeição é algo que não tem falhas, né? Glória a Deus, filho. Olha, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Foi aquilo que eu disse, né? Os homens, embora eles fossem sacerdotes, né, e tivessem uma função muito importante diante de Deus e os homens,
mas eles eram humanos, falíveis, fracos, né? Eles eram suscetíveis ao erro, ao pecado, e tinham que se sacrificar por eles também, né? Mas aí é onde você leu aí, Hebreus 7, né? Versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, qual é a palavra do juramento, gente? Qual é a palavra do juramento? Aleluia! A palavra que o Senhor liberou, dizendo assim, olha, vai chegar o tempo que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Vai chegar o tempo que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Deus estava ali trazendo um juramento, dizendo assim, vai chegar um tempo de uma nova aliança. E ele diz assim, mas a palavra desse juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas o meu coração queima diante disso, queridos. Queima diante disso, né? Ah, Jesus, isso que, gente, a gente nem entrou em nada ainda. Não consegui nem dar a introdução, tudo hoje, né? Jesus amado, é bom demais. Eu espero que você tenha... Oi, filha. Eu queria falar uma coisa também que eu achei, assim, muito lindo de ver como que Deus, ele cuida da gente, né? Porque quando falou sobre o sacerdócio, né? Que eles vinham já de uma linhagem, né, de famílias de sacerdotes e tudo mais. E aí, quando a palavra fala pra gente que o próprio Deus, né, diz que Jesus é o sacerdote, e aí ele introduz a gente na família dele, como isso é muito amor, é muito cuidado, e introduzir a gente a algo tão importante, né? Que é essa constituição da família de sacerdote, essa linhagem. É muito amor em colocar a gente que é tão falho numa linhagem tão perfeita, né? E nos constituir esses reis e sacerdotes, gente. Exato. Né? Que coisa mais linda, gente. Você vê que a obra de Cristo, ela foi tão perfeita que a obra do sacerdócio anterior, da velha aliança, não conseguiria fazer isso, sabe? A ordem levítica do Antigo Testamento não conseguia santificar a pessoa, não conseguia trazer a santificação sobre a pessoa de maneira tal que Deus a aceitasse por completo através daquele sacrifício. Mas através do sacrifício de Jesus, gente, o Senhor nos vê completos, o Senhor nos vê plenos. Você entendeu? Que não é por aquilo que nós fazemos, não é pela nossa mão, né? É por aquilo que Cristo fez. Aleluia, aleluia, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém aí quer se manifestar, gente? Fala, Gu. Hoje nós podemos dizer, então, que nós estamos vivendo no tempo do sacerdócio de Cristo, né? Porque ele fez só um sacrifício, que antigamente o sacrifício ele era feito ano a ano, né? Pela expiação do pecado. Mas um único sacrifício que é daquele que é eterno, então não precisa mais de sacrifício. E ele hoje ele atua como o nosso sacerdote. O sacerdote também ele intercedia, né, pelo povo, e ele está intercedendo nesse momento por nós, né, pastor? Podemos dizer isso? Com toda certeza, Gu, a Bíblia diz isso para nós, que ele vive para interceder por nós, né? Jesus vive para interceder por nós. Que coisa tão maravilhosa, gente. Jesus vive para interceder por nós. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, gente, Jesus, ele subiu ao céu com o corpo. Concorda comigo ou não? O corpo sumiu, né? E você sabe que a ressurreição de Cristo foi algo tão fantástico, tão tremendo, tão maravilhoso, foi algo assim, meu Deus, sabe? Por que ele sobe e... Será que Deus não podia ter consertado os furos na mão dele, nos pés dele, do lado, na lança e tudo mais? Podia ter feito isso, mas sabe por que ele não fez? Porque todas as vezes esse sacerdote, sumo sacerdote, quando ele está no céu, intercedendo por nós, a prova daquilo que ele passou está sempre diante do céu, sabe? Ao nosso favor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos um sumo sacerdote, gente. E a Bíblia, Hebreus estava dizendo para nós aqui que ele se compadece de nós, porque ele foi tentado como a gente. Você entendeu? Isso aqui quebra muito o paradigma da religião, sabe? Que
tenta fazer da gente robozinho. E por quantos anos eu andei debaixo disso, gente? Sabe? Tentando agradar a Deus pelas minhas próprias forças. Eu acho que muitos de vocês também viveram dessa forma, né? Tentando agradar a Deus pelas próprias forças, por atos de justiça própria. Meu Deus, que coisa! E aí, de repente, você vem descobrir que você tem um sumo sacerdote no céu que se compadece de você, que entende da sua fraqueza, não é? Que entende aquilo que você já fez, o que você está fazendo, mas que está intercedendo por você no céu. É fantástico demais, gente. É fantástico demais. Glória a Deus, gente. Que prazer estar com vocês hoje, viu? Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Pastor? Oi, filho. Sobre o que o Gustavo falou também, aqui em Hebreus 7, o versículo 27, vou ler aqui. Diretamente, os outros sumos sacerdotes, ele não precisava oferecer sacrifício dia após dia, que eles ofereceram primeiro por seus próprios pecados, e somente depois pelo pecado do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Glória a Deus. Então, a diferença entre ele e os outros sacerdotes já provou aí e acabou, né? Fantástico. Talvez fantástico. Foi tremendo. Fantástico. Porque, na verdade, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Santo Cordeiro de Deus, aquele que tira o nosso pecado, aquele que já arrancou o nosso pecado, que já tirou o pecado de nós. E o sangue dele basta, gente. O sangue dele basta. E sabe, é mais incrível porque o céu e a terra reconhecem isso, né? Quando você vai expulsar um demônio, você expulsa ele no nome de Jesus e ele sai gritando, mas ele tem que sair, porque realmente está sujeito ao nome de Cristo, ao sangue de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele não vai vir morrer de novo, gente, já era, já morreu, estamos perdoados. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote está intercedendo agora mesmo por nós diante de Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer se manifestar aí, gente? Não? Glória a Deus. Gente, que alegria estar com vocês, viu? Uma alegria imensa. Leiam aí o livro de Hebreus, vão anotando aí, né, as coisas. A gente tem muito aí pela frente, tá bom? Vamos orar? Amém? E o povo de Deus diga amém. Só vê as boquinhas abrindo, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Ah, demais de ser, gente. Eita, coisa boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Em nome de Jesus. Oi, Marinha. Apareceu para mim a Marinha. Glória a Deus. Tudo bem, pastor? Boa noite a todos. Glória a Deus, filha. Bênçãos de Deus. Vamos orar? Júlia, ora para nós, filha. Amém. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse tempo tão precioso, Pai, que o Senhor preparou para nós, Deus, para nos trazer, Deus, a clareza de quem o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor deseja revelar ao nosso coração, como nós somos gratos, Deus, somos realmente gratos por esse tempo. Sim. Nós queremos pedir, Deus, que todas essas palavras entrem e fiquem gravadas no nosso coração, que nós nos lembremos dela em todo o tempo e que nós sejamos capacitados pelo Senhor para passar isso para mais e mais pessoas, Deus. Sim. Nós queremos te agradecer e queremos pedir para que a fome e a sede venham aumentar em nossos corações e que a cada nova aula, a cada novo aprendizado, algo em nós seja mudado e nós nos tornemos semelhantes a Ti, assim como o Senhor já disse que somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente, ó, beijo para vocês, muita saudade, né? E esperando aí essa resolução aí do que vai acontecer para a gente ver o que nós vamos fazer, né? Mas estamos juntos aqui, tá bom? Beijão no coração de vocês. Gente, ó, a gente tem um e-mail que é palavranamesa@gmail.com, tá? Envie sugestões lá, fala, pastor, acho que foi muito arrastado, pastor, faltou isso, faltou aquilo. Põe lá, tá bom? Porque é importante o retorno de vocês aí, tá? Amo-lhes. Beijo no coração de todos. Deus abençoe, gente.
Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Claudinha. Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau, Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau. Tchau, pastor. Oi a todos. Boa noite, pastor. Tchau, gente, pastoras, pastores e pastoras. Boa noite, boa Todos. noite. Deus abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Tchau. Tchau. Boa noite, pastor. Boa noite, filha. Você está aí também. Eita, beijo para vocês. Beijo, fica com Deus. Amém. Tchau, João. Boa noite, pastor. Boa noite, filho. Tchau, beijão. Boa noite, pastor. Boa noite, lindos. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, filha. Um beijo para vocês aí. Boa noite, pastor. Deus Boa noite, abençoe. filhão. Um beijo para vocês aí, viu? Amém. Com Deus. Fica com Deus.